Boa noite, Bem-vindo! Dani. Boa noite, Ana. Boa noite, e Boa aí, noite, tudo meu bem? xará, tudo bem? Tudo bem, e vocês? E aí, tudo Tá bem? ótimo aqui. Aqui tá só categoria hoje, cara. Aqui hoje só tem categoria. O, a galera tá participando insanamente sobre o clube. E por mais que o torcedor santista queira matar o Pará, eu que não sou santista quero matar às vezes o Pará. Eu que não sou santista assistindo o jogo do Santos, eu passo uma raiva danada vendo o Pará em campo às vezes. Mas, Não poxa, dá, que cara. vitória Ah, importante ontem, cara. Podia ter sido mais, mas que vitória vitória importante, hein? suada. Vitória suada. O Pará até tentou comprometer, né? Lá entregando aquela bola pro camisa 7 deles fazer o gol. Sorte que tava impedida. Pois é, cara. E ó, só para trazer o contexto aqui, Ana, o Santos venceu o Independente ontem. Eu pude acompanhar o VT do jogo e eu fiquei feliz demais com um jogador experiente do Santos chamado Sanches, que ficou mais de 9 meses machucado. E desde o dia que voltou, nossa, como ele tá jogando bola. Impressionante como é bom ter O esses caras no Sanches, time, né? o Sanches é um jogador, pra mim, tecnicamente, se não for o melhor, tá no top 3 ali no elenco do Santos. É um cara experiente, acima da média. Para mim, ele com a condição física ideal, vem para ser titular do time, não só para ser titular, como para ser o capitão do time também, que é o cara que chama responsabilidade, que tem a moral com a arbitragem, com os jogadores rivais, ele tem uma postura diferenciada em campo, né? E, né, Ana, a gente estava até falando sobre jogadores experientes e o tanto que agregam para o clube. O Sanches é um caso, Ana, de um jogador que, mesmo no momento difícil do Santos, ele falou: não, agora a gente tem que se fechar. Eu lembro dessas entrevistas dele. O Daniel, com certeza, deve saber, porque o cara Sim. é torcedor fanático do Santos, não tenha dúvida. Eu jamais vou desafiar um torcedor fanático de clube nenhum. A gente Né? discute, debate, traz as nossas preferências, justamente para enriquecer. O torcedor vem com a paixão e a gente vem aqui para tentar trazer um debate saudável. Mas o Sanches, no período difícil do Santos, ele dava entrevista falando assim: ó, estamos aqui, realmente, situação financeira não estamos recebendo, mas estamos fechados e vamos honrar. Traz muito aquela garra Sim. de um jogador que identifica com a torcida, e mesmo machucado, a torcida queria ele, né, Daniel? E ele tá entregando agora. Sim. Ele na semifinal da Libertadores, nas quartas de finais, ele mesmo machucado estava lá com o elenco Santista, ia dar um apoio moral. É uma postura, como eu falei, diferenciada, né? Ele é um cara que você tem que admirar, né? Tem que só bater palmas quando entra em campo, porque hoje no futebol atual é difícil encontrar caras como ele, ainda mais a qualidade técnica que ele tem. Eu sempre E falo aí, muito no, isso, dessa coisa do jogador que veste a camisa. É exatamente isso. O cara veste a camisa e a torcida vai sempre honrar o nome do cara, assim como o cara honra o nome, né, do clube, da torcida. É isso que se espera de um jogador que está sendo, né, pago ou não, mas ele está vestindo, né, a camisa. É bem que a gente estava falando desde o início, né, Dani? É bem isso mesmo. Mas é legal, eu não sabia dessa história, não. Que massa. E esses Legal. caras, eles contagiam o elenco, né, para trazer aquele É, ânimo que falta. E no jogo de ontem, eu queria destacar aqui alguns jogadores, vamos ver se o Daniel concorda comigo. Claro que o Sanches, ele entrou e foi um dos melhores em campo, mas nós tivemos ali, finalmente eu voltei a ver uma partida muito boa do Marinho, eu vi ali Marinho, o... não é o... Tô confundindo o Caio rapaz. O Jorge, Caio Jorge, o centroavante, que foi decisivo. Eu tô até preocupado, né? Ele não fica no Santos, o contrato dele tá ali. Como é que tá a situação, cara? não Não fica, fica, acredito que né? não fica. A nossa esperança é que ele De seja graça. vendido nessa É janela, de né? graça, cara. Vai Acho sair. que de graça, ele vive dando declarações, né, que ele tem uma gratidão enorme pelo Santos, que ele não quer sair deixando o Santos assim de mão atadas. A torcida do Santos até tá brincando com ele nas redes sociais, né, chamando de meu mercenário favorito, porque ontem ele decidiu o jogo, né, não teve como. E quando a bola cai ali dentro da área para ele, ele decide, né? E ele é novo, rapaz. O cara é novo e ele tem uma presença diária boa. O Santos tem muita gente nova ali, interessante pro campeonato. Agora, um jogador que eu tenho que me render, não a esse jogador, mas a posição do Santos, posição de goleiro. João Paulo, John, Uhum. goleiros que quando eu vi o Santos perdendo o Everson pro Atlético Mineiro, eu virei pro amigo santista meu e falei assim: olha, cara, desculpa, João Paulo, John não é goleiro de time grande como o Santos. E aí meu amigo virou para mim e falou assim: cara, que você não conhece o trabalho que é feito
do auxiliar de Do Arthur, goleiro né? do Santos com todos os goleiros. Eu falei, mas amigo, olha o Vladimir que tá aí há anos e nunca dá certo. O cara treina como o Leão e joga como o Denis, que é a brincadeira que eu faço comparando com o ex-goleiro do São Paulo, né? No Santos dizem que o Vladimir no treino era nível Vanderlei no auge. Só que chegava no jogo, nossa, dava tudo errado. E a defesa que esse rapaz fez na falta no último lance do jogo de ontem, que é isso? Eu que não sou santista, meu pai é testemunha, eu dei um grito na sala, falei, maravilhoso, dei uma porrada assim na mesa, porque realmente eu tava contando que teria sido gol. Salvou minha aposta, inclusive, que eu apostei no Santos e venci. Você apostou? O João Paulo é um goleiro diferenciado, tanto ele quanto o John são. O Santos está bem servido de goleiro, né? Ainda tem um terceiro goleiro que não sei se você já conhece, né? Que veio do Internacional, que é o Diógenes. Não conheço, Eu não acompanho conheço. os treinamentos, tudo mais. Inclusive, ele ganhou nesses dois últimos jogos, como o John tá machucado, ele ficou no banco de reservas, substituiu o Paulo Mazzotti, que era o terceiro goleiro do Santos, né? E parece que ele ganhou essa terceira vaga. Se acontecer alguma coisa com o John e o João Paulo, o Diógenes também é muito bom goleiro pelo que eu acompanhei dos treinamentos e dos jogos que ele fez na base do Internacional. E não só do goleiro, né? O Santos ele tem muita posição ali que os jogadores eles vão se firmar ao longo da temporada para tentar serem aqueles titulares absolutos, tipo Kaique, Pirani, jogadores jovens, Sandri que está lesionado, voltando de lesão, muito jogador Joga muita jovem. bola, Sandro, hein? Esses jogadores estão, eu estou falando de jogadores de 17, 18, 19 anos. O Ângelo, meu Deus, o Ângelo pelo lado de campo. É assim, pode ser uma oportunidade de caixa, mas eu acho que mais importante para o torcedor do Santos não é nem ser campeão esse ano ou disputar título, e sim fazer com que esses jogadores rodem no elenco e consigam ter uma experiência para que ano que vem o Santos venha competitivo, ou até mesmo no outro ano. Você enxerga por aí também, ou eu estou com uma visão um pouco precipitada? Não, não, concordo com você. Eu tenho uma coisa comigo que eu acho que é da maioria da torcida santista. Acho que sempre tem um ou outro que é impaciente ou algo mais. Então, tipo, a torcida do Santos tem muito de não criticar menino da Vila no primeiro ano de profissional. A gente vê jogadores que estão no primeiro ano no profissional, como o Gabriel Pirani, o Kaique, o Ângelo, agora já jogou ano passado, mas agora que está se firmando mais nessa temporada. São jogadores que com certeza serão de nível seleção no futuro, né? Seleção brasileira, vão jogar na Europa, em grandes clubes europeus. E a gente tem que ter paciência com esses jogadores, porque são meninos, né? E vão oscilar, vão jogar uma partida mal, outra partida boa. E como vem do conceito histórico do Santos, os maiores ídolos nossos são tudo da categoria de base. O Pelé, o Robinho, o Neymar. E vão ser assim com esses meninos. A gente tem que ter calma, não pode ficar criticando muito esses garotos, porque vão oscilar, é normal. E são grandes jogadores, e se a gente ter paciência, a gente vai ver grande futebol que eles vão demonstrar em campo. E esse 1 a Deixa eu 0 aproveitar de e te fazer uma ontem, hein? Eu acho pergunta. que claro, claro. Ele falou de Sim, história aí, eu fiquei curiosa agora. Quem que é o seu ídolo? Falando, né? O Santos tem muita história, né? sim. Então, quem que é o seu ídolo, assim, ídolo, né? Que foi o cara que, assim, você é santista desde pequenininho. Então, quem que é o seu ídolo? Conta pra mim. Então, eu não acompanhei muito o conceito histórico da época do Diego e Robinho, porque eu ainda era muito, muito pequeno, né? Sim. Então, eu sou de 2000, a época deles foi 2002, 2004. Então, pra mim, o maior de todos que eu vi jogar, até hoje me encanta dentro de campo, é o Neymar. Não tem como. O Neymar, pra mim, é o maior ídolo do futebol. Pra mim, e por incrível que pareça, eu gosto muito, por mais que esteja em um clube rival do Rio de Janeiro, o Gabigol, pra mim, também é um jogador que me faz ter vontade de assistir futebol. Que Você legal. pescou Pela bem, marra Ana. dele que falta no futebol, entendeu? Sim, que legal. Massa, muito legal. Qualquer Você coisa? pescou bem essa informação, Ana. Eu ia passar batido, ainda bem que você pegou aquele Não, momento é que para na fazer a verdade, pergunta. assim, Santos né, querendo ou não, é um time de muita história, falando história até do nosso próprio país, né? Do nosso própria seleção brasileira, falando de grandes jogadores saíram dali, foram para a seleção, fizeram história na seleção. E aí eu já estava realmente curiosa para saber quem que era o seu ídolo, quem que você, né? Você falou que te dá vontade de assistir, né? O futebol acontecendo e tudo mais. Que legal, muito massa mesmo. Sim, E sim. deixa eu Eu não sei aproveitar se falando você ainda do também se jogo. sente. Pode falar.
Não, pode falar, depois eu pergunto Não, pra eu ia você. falar, na verdade, do jogo mesmo. Eu queria saber da opinião dele com relação ao Jamota, que foi substituído e né, que fez uma atuação não tão boa. Eu queria saber com ele qual que foi a opinião dele, o que ele acha. Enfim, para o próximo jogo vai ter Sim, espaço? Ou você acha que tem que tirar ele? então, sobre o jogo de ontem, o Giamota ele teve uma atuação um pouco abaixo do que ele vinha Sim, fazendo nos últimos jogos, né? exato. Pro próximo jogo agora, que é contra o Bragantino no domingo, ele tá suspenso. Então, eu acredito que. Não sei se o Sanches já tem condição ideal de jogar 90 minutos, mas eu acredito que o Diniz vai começar com ele, ou se não com o Vinícius Anocelo, que também é um ótimo jogador, que veio da Ferroviária. E sem falar da partida que o Moraes fez ontem, né? Que lateral esquerdo que o Santos achou, hein? O Moraes é um baita de um jogador. Vocês Mas vão eu ver digo até no que o próprio Felipe na Jonathan vai ter que Sul-Americana, na ralar pra. verdade. Da atuação dele na Sul-Americana, se você acha que ele tem espaço para o próximo jogo, se você acha que tem que tirar ele ou mantê-lo. O Giamota eu acho que dá pra manter ele no time, porque por mais que ele oscila muito, né? Ele faz um jogo bom, dois É, ruins, por ele é uma isso. peça fundamental É. que desarma bastante, faz virada de jogo. Claro que quando a gente ter o Sandri de volta, que pra mim é titular indiscutível, ele vai perder um pouco de posição com o Sanches 100% fisicamente, mas eu acho que tem que aproveitar o momento dele, que ele é um jogador de momento. No momento que ele tá bem, por mais que ele não tenha jogado tão bem, ele tem que ser titular do time no momento. Certo. Aí Obrigada, agora eu Bruno. posso aproveitar para Nada. fazer essa pergunta para os dois até. A primeira, no último Fala Torcedor que nós tivemos, veio aqui o Tailan Santista fanático também. Só vem Eu vi o fanático vídeo. aqui participar da live. E ele falou uma coisa que é muito interessante. O Felipe Jonathan está acomodado no Santos, é por isso que ele não está rendendo. E aí, com a chegada desse Moraes, talvez seja realmente o que ele precisa para dar aquela acordada, para poder voltar ao futebol dele. E enquanto isso, do lado direito, o Pará parece que continua com a preferência pelo Pará e o Maatson segue sem espaço. Que loucura, né? Porque é uma posição que eu imaginei que, já que trocou a esquerda, que sacou o Felipe Jonathan, que é um cara tecnicamente muito bom, naturalmente vai sacar um outro jogador que tá indo mal, não tem jeito, tá indo mal, tem que ser substituído. Mas parece que, Tem. pelo menos por enquanto, a confiança no Pará tá grande, vocês não acham? Eu não sei o que acontece, cara. Não sei, o Pará tem um esquema com o Diniz, não é possível. Porque o Madison tá comendo a bola, tá jogando muito. Todo jogo que entra, dá assistência, ou faz gol, vai bem defensivamente. O que eu vi a torcida Santista falando há uns 5 jogos atrás era que o Madison não ia bem defensivamente. Porém, os jogos que ele entrou, ele deu conta do recado na defesa. Então, pra mim, hoje, o Madison tem que ser titular indiscutível no lugar do Pará. O Pará não dá mais, não dá mais. Não tem como segurar a barra daquele cara. Ontem ele quase entregou o E, gol pro ele, e o Independente aos momento 40 dele é minutos do segundo horrível, né? tempo. Tem essa questão, não é que ele é um jogador 100% descartável, mas o momento é horrível, não dá pra jogar com alguém em um momento horroroso, né? E ainda mais Tá disputando, né, o horrível, campeonato, né? né? Nem isso. Ele tem 35 anos. Acho que é um jogador muito experiente para cometer os bobos que ele vem cometendo, né? Se é o Kaique, que tem 17 anos, se é o Gabriel Pirani, que está no primeiro ano como profissional com 19 anos, a gente até entende, passa um pano, acontece, são coisas que jogadores juvenis vão aprendendo com os erros, mas ele não, ele tem 35 anos, já foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele mesmo tinha que chegar no Diniz e falar: Diniz, não estou no meu melhor momento, tem um reserva que está jogando melhor do que eu. Acho que, como ele fez ontem, né? Ele fez a cagada lá no meio do campo, fingiu uma lesão e pediu para sair. Ele tinha que pedir para sair antes de entrar no jogo, né? Não dá. O torcedor tá no veneno, né, Ana? Com o Pará. Não, ainda mais é isso, assim, é disputando o campeonato, né? Não é hora de errar, né? Não é hora de você querer estar num lugar que você está atrapalhando em vez de ajudar, né? Isso aí é uma coisa que poxa, né? Você tá Olha o termômetro disputando aqui o da campeonato. live, ó. Olha o termômetro aqui da live. A Maria colocou aqui. Parece que o Pará é pago somente para ferrar com o Santos. Tá vendo como é que é? O torcedor, e assim, é unânime, sabe? Eu não vejo um torcedor do Santos realmente que levante a bandeira de defesa, porque não tem defesa. O cara tá jogando mal, jogo após jogo, e não tira o cara.
realmente existe uma insistência, existe também o Diniz, por ser psicólogo, de repente esteja trabalhando a parte de fortalecer o emocional do cara, Mas não mas é a o verdade é que momento quem está para isso, pagando. né? Mas quem está pagando o Não pato é o dá. torcedor do Santos, né? Inclusive, gente, muita gente descarta o Santos das coisas. É verdade que a gente sabe que o Santos não vai brigar pelo título brasileiro esse ano, como Não, não dá. há algum tempo atrás terminou em segundo no Brasileiro e segundo na Libertadores. Mas o Santos está nas oitavas da Sul-Americana, bem encaminhado, porque é uma vitória de 1-0 dentro de casa, você não toma gol, você garante os 3 pontos, você fica ali com meia mão para você se classificar para as quartas. Não é um torneio que tem adversários que estão jogando muito mais que o Santos. É uma possibilidade, é claro que é cedo, né? A gente não quer zicar ninguém. Então primeiro passa pelas oitavas, pelas quartas, mas a verdade é que no nível de futebol que tem ali, ninguém está jogando muito melhor do que o Santos. O Grêmio, em algum momento, estava jogando no começo da fase de grupos. Hoje não joga mais nada e está na zona de rebaixamento. E o Santos está Então, nas oitavas da Sul-Americana, nas oitavas da Copa do Brasil contra um adversário muito inferior, que é aquele jogo perigoso do Santista, né? Que enfrentar esses times pequenos que não vale nada e do nada vira um absurdo. Quais são as expectativas aí, Daniel, pro Peixe? Você acha que até onde terminando tá bom? O que dá para imaginar? eu acredito que o Campeonato Brasileiro não seja algo que o Santos vai disputar. Como você falou, acho que vai mais para ficar para o meio de tabela, para o G6, nesse ritmo. Agora, a Copa do Brasil, a gente caiu no chaveamento. O chaveamento, tecnicamente, não tem adversário fácil, mas mais fácil do que os nossos rivais. E não tem clubes como o Palmeiras, já foi eliminado, por exemplo. E na Sul-Americana, eu acho que a maior ameaça são os próprios clubes brasileiros, que são o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense. O Grêmio vem em má fase, mas eu acho que tem um elenco muito forte, e com um técnico novo agora, eu acredito que vai dar a volta por cima. Então, o que a gente tem que sonhar realmente são com as duas Copas que a gente está participando, que é a Sul-Americana e a Copa do Brasil. A minha expectativa para esse ano é brigar por título nenhum, pelo menos um desses dois campeonatos, e no brasileiro se manter ali no meio de tabela, quem sabe brigar por um G6, nesse ritmo. E as premiações são altas, né, nessas competições de Copa do Brasil e Sul-Americana. Pode dar uma ajuda aí nesse caixa aqui da pandemia, todo mundo pobre da vida, né? Com certeza. E o Santos agora está com uma gestão muito boa, né, do Andrés Rueda. Nesse começo de trabalho dele, deu para perceber que, diferente das diretorias anteriores que quase faliu o Santos, né? Por exemplo, a gente tem que pagar uma dívida pelo Gabigol ao Barcelona porque a gente não avisou o Barcelona que ele ia ser vendido, que o Barcelona tinha preferência na venda do Gabriel Barbosa. Loucura, São gente. coisas incríveis que não dá para entender, parece diretoria de time de várzea. Mas essa diretoria nova parece que vem para trabalhar, para recuperar o nosso time. E eu acredito muito que, sendo campeão de algum desses campeonatos, ou pelo menos indo longe, no semifinal, final, a gente consegue um dinheiro em caixa para recuperar as finanças do clube, que, assim como os nossos rivais, está muito prejudicada, né? Você tem pergunta, Ana, ou eu posso perguntar aqui da Não, posição? então, eu queria fazer uma pergunta para ele, mas aí, falando de paixão, torcedor, né? Como que tá essa saudade do estádio? Porque o Santos, que tem aquela coisa, né, de ter um estádio que é totalmente atrativo para o torcedor do Santos, aquela vibração da torcida ali. Como que tá essa saudade do estádio? Então, a torcida do Santos no estádio, principalmente na Vila Belmiro, faz muita Exato. diferença, né? É da vila que eu tô falando mesmo. O último jogo que eu fui, por incrível que pareça, foi Santos Independente, daquele Opa, do problema Pacaembu. que teve no caso Sanches, isso, que o jogo não terminou, teve aquela confusão, tudo mais. E a gente sente saudade, né? Assim que voltar a torcida, eu pretendo ir novamente. Todo Não mundo tive a tá desse jeito, oportunidade. amigo. Aqui na live tá todo mundo carente de estádio. Vamos fazer um estádio nós, cara. Não é possível. Gente do céu. Saudade. Saudade do Tá Pacaembu, muito cara. saudade. Derrubaram o tobogã, Agora cara. derrubaram o tobogã. Eu trabalhava ali a 2 quadras do Pacaembu. Poxa. Só pra ver lá de cima o estádio inteiro, agora os tobogãs tá sendo derrubado, né, para ser construído um prédio comercial. E outra coisa que eu queria perguntar das posições aqui. Se você tivesse o poder de ter um jogador não, ter uma posição para você contratar no time do Santos. Qual posição tá carente nesse time
que você acha que precisa mesmo contratar e não dá nem para empurrar jogador da base, precisa ser contratado para resolver? Eu acredito que a lateral direita, a gente tem um Maatsen, né, que é bom jogador, mas precisa de um outro jogador à altura dele, porque, como eu falei, né, o Pará não dá. Você vê repetitivo, mas Pará não dá. E a lateral direita, para mim, é o setor mais carente. E agora, com a saída do Caio Jorge, a gente precisa de um centroavante. E eu vi que o Santos já está de olho, né, no fim do contrato do Germancano, que está no Vasco. Eu acho que cairia bem Ótimo, hein? no Santos também. Ótima contratação para qualquer clube aqui que está precisando de centroavante, o centroavante do Vasco. Agora, me pareceu que ele está bem identificado com o Vasco. Eu não sei se ali virou realmente uma questão de amor, eu não sei realmente, porque o jogador argentino ele gosta de criar aquelas raízes, né, nos clubes que ele passa. Não que o Gosto. brasileiro não faça, mas você sente mais o jogador uruguaio, argentino, ele criando esses laços com o clube por onde ele passa. Aproveitando que a gente está falando aqui da sequência do Santos, o Santos enfrenta o Bragantino nesse fim de semana. E o Bragantino está comendo a bola. O Santos deve ir com o time titular ou com o time alternativo, pensando no jogo com o Independente, ou a Sul-Americana não é um campeonato para ser priorizado? O que você acha que vai acontecer? Então, na minha opinião, tinha que priorizar sim a Sul-Americana, mas conhecendo um pouco do trabalho do Diniz, dos trabalhos anteriores dele, tanto no Atlético, no Fluminense, no São Paulo, não acredito que ele vá poupar jogador. E ele, claro, ele não. Quando o jogador está desgastado, ele não põe para jogar, como foi o Caio Jorge nos últimos 3 jogos, né? Com controle de carga na coxa direita dele. Mas para esse domingo aqui contra o Bragantino, eu acredito que o Santos vai com força máxima. Jura? Nossa, porque Eu tem, juro. tem a questão de embalar resultados também, né? Que é importante para o Sim, Santos. sim, sim. Sim. Mas Mas é, eu pensava que seria uma coisa mais com foco realmente na Sul-Americana, pelo fato de estar ali, admito né? que eu também. Na minha opinião, É. deveria. Não, por isso Deveria. que a sua opinião para mim foi uma surpresa, claro, né? Como até do Dani, porque eu penso que, querendo ou não, o que você tá no mata-mata é o sul-americano, né? E você tem realmente que ir ali para ganhar. Enfim, sem correr o risco de qualquer coisa acontecer, mas é isso. Voltando um pouco à pergunta anterior, eu vi os comentários aqui agora. Sim, eu vi também. O Gabriel ele falou da posição de zagueiro do Santos, o Gabriel Queijo, né? E realmente, depois da saída do Luan Pérez e do Lucas Veríssimo, a gente também precisa de um zagueiro um pouco mais cascudo, né? São as posições cirúrgicas para contratar, mas tem que entender que o jogo do Santos, o jeito que o Santos joga, alguns zagueiros também, não adianta o cara ser lento, por exemplo, e não ter saída de bola. O cara pode, Não o dá. cara pode, No estilo do Fernando Diniz não dá. porque é até uma pena, porque o Luan Pérez é um jogador que encaixa perfeitamente no estilo do Fernando Diniz e saiu, né? É até aquela pena. Saiu. Mas tem um jogador interessante que é o Kaique, mas ainda não é uma realidade. Acho que precisa realmente de um jogador ali para entrar no sistema defensivo do Santos com uma categoria para sair jogando, que tem uma velocidade para acompanhar, né? E aí fica complicado a gente olhando para o elenco atual. Mas que elenco no Brasil está completo hoje? Você coloca ali Palmeiras e Flamengo, e mesmo eles às vezes têm críticas nas O Atlético posições. Mineiro, talvez. Pois é, que elenco hoje no Brasil está completo? Dos times que estão brigando pelo título brasileiro: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. E aí existe aquela meiuca de times que estão se aproveitando das sobras. Eu gosto de chamar dos times aproveitadores, que pegam aquela boquinha. Eu chamava o Grêmio desse time. O Grêmio que não entrava para brigar no brasileiro, mas nas Copas ia sobrando e pegava aquela boquinha sempre em alguma competição e ia chegando. E existe essa meiuca grande de 6, 7 times aqui no Brasil que entram nessa boquinha. E o Santos está, né, entre esses times. Tem o Santos, tem o Atlético Paranaense, tem o Bragantino. Essas equipes antes não entravam, hoje estão nesse cenário de, opa, se deixar eu vou aparecendo aí, uma hora eu vou brigando por uma final. Inclusive o Bragantino chegando, né, numa Sul-Americana forte, vencendo fora de casa, que loucura. Quem imaginaria que essa equipe ia dar tanto certo, dar tanto trabalho, ficar nas cabeças do Campeonato Brasileiro? E aproveitar, né, Ana? Aproveitar que a gente tem um representante da Nação Santista aqui, a gente não pode deixar de soltar o palpitômetro para ele falar, né? Eu tava me coçando por dentro. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta de torcedor para torcedor. Eu sei que eu tô sendo repetitiva falando de Libertadores, mas eu tinha que saber como foi o seu coração naquela final, que eu agradeço, né? Aquela desestrutura, enfim, aquele gol no último minuto que eu chorei igual criança. Você chorou? Eu chorei igual criança, claro, de felicidade. No seu caso, você real chorou? Eu chorei muito. Muito, de torcedor para torcedor.
Eu chorei muito. E eu vou citar uma coisa aqui até né, até como comentário. Eu namorava, né? Terminei o namoro recentemente. Na época eu namorava com um Uhum. rapaz santista. E na época nós tínhamos também É o terminado. mesmo caso meu, então. Então, menino, e assim, nós estávamos terminados. Eu fiquei, claro, muito feliz por, assim, me caiu aquela coisa de tanto tempo no estádio, né, assistindo e esperando pela vitória da Libertadores. E ao mesmo tempo a gente tinha terminado a minha alegria de saber que do outro Nossa. lado, desculpa, Putz. mas do outro lado ele estava sofrendo. Que lógico, né? A gente envolve emocional. Então, assim, foi uma vitória dupla. Agora me diz você, o que você sentiu naquele dia, que foi, claro, né? Eu sei que deve ter sido ruim para você, óbvio, como torcedora do Palmeiras, Uhum. fiquei muito feliz. Mas o que você sentiu naquele finalzinho que nós levamos por um gol? Apagão total, é. Nossa, até me arrepio, juro. Então, o seu caso, minha noiva é palmeirense. E bem parecido com o seu caso, por quê? Porque sempre quando tem jogo entre Santos e Palmeiras, sempre rola aquelas apostas, aquelas brincadeiras entre eu e ela, o nome dela é Vitória, né? Ah, Vitória. Um E beijo pra Vitória. Vitória. Aí nesse jogo, A Vitória eu levou a lembro que vitória, hein? Olha o trocadilho. eu lembro, eu lembro que eu tava na empresa, aí eu saí da empresa e fui assistir o jogo numa padaria que tem lá do lado. E nem podia por conta do corona, tava tudo Que fechado, mas a desespero, gente deu meu um jeito Deus. a gente deu um jeito e assistiu lá numa padaria que tem do lado da empresa. Foi eu, um amigo meu que é corintiano, que tava torcendo pro Santos A também, Vitória ó, ali, ó. claro. Palmeiras é Palmeiras do B. Oh, muito bem, Vitória. Já gostei de Ela você. merece a fixada master, ela merece ficar fixada para Merece. sempre. Tá fixada, Vitória. Maravilhosa. A partir de agora não importa o comentário, a Vitória vai ficar fixada até o fim da live. Meu, mas e aí na padaria? O que aconteceu? Você gritou, chorou? O que aconteceu, pelo amor de Deus? Conta pra mim. Primeiro tempo, eu achei um jogo muito fraco, né, em questão de Sim. técnica realmente, mas para uma final de campeonato a gente nunca vai ter aquele espetáculo É que isso. os times apresentaram durante o campeonato. Na hora daquela treta que aconteceu entre o Cuca e o Marcos Rocha, deu um apagão geral no Santos, não sei o que aconteceu. O Cuca O desconcentrou todo Alisson errou mundo, um cara. passe. É que O desconcentrou Alisson errou um mesmo, passe, deu no né? pé do Danilo. O Danilo deu pro Rony. E o Rony lá, adivinha quem tava marcando o Breno Lopes? Se vocês adivinhar, Letra A, Renato Gaúcho. Letra B, Pelé. Ou letra C, Pará, né? É, Sete. então. Pará subiu. Acho que minha avó, que tem quase 80 anos, teria pulado mais alto do que ele ali naquela cabeçada com o Breno Lopes. E aquele gol resultou no título do Palmeiras, né? Eu vi um título da Ainda bem que não Libertadores era do sua Santos em avó, só um 2011. adendo. Gente, eu Ainda bem que não era Tinha sua o avó. Matos ali. ia até falar pra vocês, nesse jogo eu tava com dois amigos santistas aqui em casa que a gente não se via desde a pandemia. Passou 2020 inteiro sem se ver. E aí a gente falou, meu, a gente tem que assistir o jogo. E aí, como a gente vai fazer? E aí veio dois amigos santistas aqui em casa, veio um amigo São Paulino, a galera tava ficando em casa, eu falei, beleza, pode vir. A gente assistindo o jogo, no último minuto quando saiu o gol, o clima desses dois santistas, não tinha nem como ter reação dentro da casa. Aí eu olhei pro lado, eu vi a reação Luto deles total, de luto velório. total. Eu olhei pra É eles, luto. até eu me senti no velório junto. A É gente já luto, pediu, é. pra vocês terem noção, a pizza já estava encaminhada pra chegar. Na hora ele virou pra mim quando acabou o jogo, cancela. Cancela que hoje a gente só vai beber. Eu falei, tá bom. Vocês mandam, vocês mandam. Eu entendo, não é pra É, comemorar. Gente, eu cheguei aqui em Ribeirão, né? A minha sogra e minha noiva veio me buscar no carro. Eu lembro até hoje, eu não falei um A, lá imagina. do centro de Ribeirão até minha casa. Tava muito puto, muito bravo. E tenho muitos amigos palmeirenses, né? Muitos, muitos, muitos. Por incrível que pareça, nessa hora, eles não me zoaram nem nada, Ah, mas só, é. tipo, consolaram. É porque é muito difícil, né? E Poderia ser com outro lado, né? É difícil. É mexer com uma coisa muito pesada, emocional, né? A gente zoa e tal, mas ali. Libertadores, né? O sonho é o título nosso, né? De Mercosul, né? Nossa, enfim, é o que todo mundo quer chegar, né? A conquista, teoricamente, é uma das principais, né? Putz, que legal. Quer dizer, não tão legal assim pra você. Mas pra mim, mas pra tava na hora, Vitória, né, foi maravilhoso.
maravilhoso pra vocês. Estava na hora de vocês ganhar a Libertadores, né? Acho que era em 99, vai ser da última de Tava. vocês. Eu tô gostando vi uma desse papo de Libertadores vocês. ainda. Vocês estão se conversando de uma maneira amigável, com umas isso pontadas amigáveis. Mas faz parte, mas é isso mesmo, assim, eu confesso pra você que eu assisti em casa, né, na verdade sozinha, assim, com minha filha e tal, só que assim, como eu assisti sozinha, então eu tive, na hora que fez o gol, me caiu o peso, não o peso, mas aquela coisa de ter um momento de reflexão de todas as vezes que eu fui no estádio, que a gente não ganhou e tudo mais. Gente, eu chorava de soluçar, eu gritava, Vazou, eu né? gritei tanto aqui no meu prédio, nossa, eu chorava. E aquela vontade de eu quero ir pra rua, mas ainda bem que, né, veio aquela coisa do não, estamos na pandemia, não vou em lugar nenhum, vou ficar em casa mesmo. Mas deu, lógico, muita vontade, mas assim, fiz a final muito legal. E o jogo né, do final de semana, como que foi também essa, né, perder mais uma vez para nós? Ultimamente o Santos e o Palmeiras não Ainda tem bem. muita alegria para nós Santista. Mas no conceito histórico de Ainda bem. 2015 para cá, acho que o time de São Paulo com maior rivalidade pro Santos não é mais o Corinthians, não é mais o São Paulo. É o Palmeiras pela final da Copa do Brasil, Sim. semifinal do Campeonato Paulista, a final da Libertadores. E não queria deixar de perguntar, né, Ana? No caso, a Libertadores foi muito bom para vocês. E como que foi chegar no Mundial e perder aquela... Eu sabia que ia chegar aí. Eu Não, mas você sabia. sabe que assim, ó, eu não sei, enfim, né? Pode ser que um monte de palmeirense fale, Uhum. não, ou todo mundo vai falar, não, ela tá falando isso por despeito. Mas eu acho que, Sim. assim, a Libertadores foi tão esperada que nós estávamos tão extasiados com a vitória da Libertadores que, claro, a gente queria um Mundial, só que competir um Mundial contra times com o esquema tático, com o futebol que eles jogam lá fora, querendo ou não, é muito difícil. Então, eu, Ana, falo por mim, eu sei que tem muitos torcedores que vão falar, não, eu queria, ou os haters vão falar, não, ela tá falando isso por despeito porque não levou. Mas eu, Ana, sinceramente falando, de todo o meu coração, eu queria muito a Libertadores. Óbvio que o Mundial eu queria também muito, ainda queremos. Mas acho que nós estávamos tão extasiados e tão felizes, eu falo por mim, com a Libertadores, que se tivesse perdido a Libertadores, eu acho que eu ia sofrer muito mais do que o Mundial. Porque a Libertadores, a gente queria. O Mundial era o a mais, era a cereja no bolo, que seria incrível, mas eu acho que o Mundial, muito, 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 por essa briga de torcida, por essa zoeira de torcida, por essa coisa de torcida. Mas a Libertadores, a gente queria muito tempo, como você falou, 99, entendeu? Quantas vezes a gente foi no estádio e, sabe, saiu e perdeu aquela música do Palmeiras, né? A Taça Libertadores, obsessão. Pô, no estádio, até me arrepia quantas vezes a gente canta isso com aquela vontade. E literalmente cantei com toda a paixão. E outra música que eu também cantava muito aqui, que é do estádio, né, da torcida, eu cantava Santos, nananana, lugar de peixe é dentro do aquário. Então, assim, o estádio tá voltando aqui, o estádio tá voltando. Já tô que eu sentindo gosto a muito ola do chegando estádio, assim, aqui. eu gosto muito enfim, do estádio, eu sou apaixonada por estádio, gosto de torcida, gosto da música, da bateria, eu gosto de participar. E assim, enfim, respondendo a sua pergunta, claro, o Mundial a gente quer, eu queria, óbvio, mas eu acho que eu estava tão extasiada com a Libertadores que eu queria muito, que era o que estava mais perto e o que me lembra a infância, 99, eu lembro da vitória, eu era menor. Então, assim, eu acho que pra mim foi isso. Eu ia fazer um comentário maldoso, desculpa. Eu ia Pode falar fazer, imagina. Eu ia falar até assim, poxa, a Libertadores lembra ainda da memória, mas não tem como ter memória com o Mundial, até porque não ganhou, né? Mas desculpa falar isso, mas pelo menos o Palmeiras é um time que chega, né? Então, aí eu vou falar como torcedor. Então, mas posso falar como torcedor? Então, vamos lá. Aquela coisa do Mundial, há quem discorde. Não vou ficar batendo boca aqui falando de Mundial. Vai falar de 51. Vai falar da pinga. Vai falar da pinga. Vai falar da pinga. Lógico. Vocês falariam também. É isso. Cada torcedor vai vender, vai torcer e vai puxar a sardinha pro seu. Então, assim... Mas, aquela velha história, a gente tem que andar pra frente, não pra trás. Então, fomos campeões Libertadores. A expectativa é que seja novamente, enfim...
Mas é isso, falando de Mundial, claro, a gente quer, mas eu acho que a gente estava tão extasiado com a alegria da Libertadores, que foi uma vitória tão desejada, que eu acho que eu fiquei tão extasiada que o Mundial, claro, eu queria. A gente não gosta, né, dos colegas torcedores de outros times zoando, a gente odeia que corintiano fale, ou enfim. Mas eu queria muito a Libertadores, então, como palmeirense, falo que... Tem mesmo que comemorar, né, essa Libertadores. Tem que zoar mesmo. Acho que faz parte do futebol, a brincadeira, né? Mas sei lá, lembrar que a obsessão de vocês com a Libertadores é 3 vezes a nossa realidade, então tá lá. Peraí, gente, peraí. Eu já ia me desculpar aqui pelo meu comentário que cutucou e vocês não se ajudam. Mas é ótimo, porque o ódio é um ótimo engajamento. É ótimo pra gente que trabalha com métricas. Isso aqui é audiência. Daqui a pouco tá os picos batendo. Eu sei que tá muito bom essa cutucada de santista com palmeirense, até porque o Daniel, meu xará, falou bem. A rivalidade que criou com o Palmeiras hoje pro Santos é mais próxima do que com o Corinthians ou com o São Paulo. E isso é muito de gerações. Teve momentos que o Corinthians teve mais com o São Paulo, teve momentos que o Santos teve mais com o Palmeiras, o Corinthians mais com o Palmeiras. Vai muito dos confrontos, né? O São Paulo, a equipe do Santos e do Palmeiras jogaram a final de Copa do Brasil, jogaram a final de Libertadores. Não é normal duas equipes paulistas se enfrentarem em torneios continentais e nacionais. Você conta nos dedos quando isso aconteceu. Mas eu preciso fazer a pergunta do palpitômetro para ele sobre o fim de semana. E também da Sul-Americana. Vamos lá, fim de semana Bragantino e Santos. Quarta que vem, Independiente e Santos. Palpite para esses 2 jogos. Santos e Bragantino agora, 2 equipes que jogam aberto, né? 2 equipes que buscam gol a todo momento. Eu acredito que seja 2-1 Santos. Fora de casa a gente tem que desencantar, né? Primeiro, eu adoro conta de torcedor, cara, porque a conta de torcedor sempre é certeira pro time dele. Começou. Lógico. Você viu como ele começou, né, Ana? O Bragantino é uma equipe muito boa, tem a melhor campanha como visitante, é o líder do. Mas a gente leva. Divide a liderança do campeonato, mas eu tenho confiança que fora de casa a gente vai vencer por 2-1. É toda aquela volta. Você falou que apostou no Santos? Você falou que apostou no Santos, eu também. Lá na Bet 365, na Sporting Bet. Eu jogo pelo PixBet, que ele patrocina a rádio que eu narro jogos, aí eu gosto dele que é Pix na hora, e aí ganhei contra a partida eu coloco lá um valor simbólico para apostar e vou tirando os lucros, né? Para não ficar viciado. Tá certo. Os jogos de quarta-feira eu vou tirando os lucros. Eu lucrei com o Eu nunca aposto em jogo do Santos, nunca, porque no coração não dá. Porque qualquer time rival consigo ter uma análise mais ampla, mas no Santos não tem como. Coração, hein? Coração manda. E no jogo da Sul-Americana contra o Independiente? Eu acredito na classificação, acredito que você também, até pelo que nós vimos. Dificilmente o Santos vai ficar sem fazer um gol. Mas em termos de placar, o que você acha que vai rolar ali? Eu acredito que seja 1-1 e o Santos passa. Tem gol fora, certo? Ainda tô certo, né? Tem gol fora, não tem? Tem. Então 1-1 tá mais que garantido, porque dentro. se tomar 2-1 se classifica, né? Se a gente fizer um gol lá, já encaminha bem a situação, porque um gol fora na Libertadores, na Sul-Americana, significa muito, né? E o clima esquentou entre Santista e Palmeirense aqui. Aqueles cortes pro YouTube, sabe? Palmeirenses, torcedores se ofendem antes de sextar. Aí tá lá a foto. Mas isso é muito legal, né? Eu adoro. Eu clico em todos que eu vejo isso. Gosto muito. Você sabe que assim, só citar uma coisa, tem não sei nem se ele está assistindo, mas tem um comprador de uma farmácia, enfim, que eu trabalho, né, na indústria farmacêutica, e tem um rapaz de uma farmácia que ele é corintiano fanático. E eu sou palmeirense, enfim, a gente conversa muito sobre futebol, sobre carnaval, que eu também gosto muito, né, falando ainda da Mancha e tal. E teve um jogo que o Palmeiras, eu não lembro qual foi, porque, gente, sou péssima de memória, mas foi recente, que o Palmeiras ganhou, acho que foi de 3, lembra? Que foi recentemente. Enfim, dia seguinte, eu não aguentei. Sabe esses sticks do WhatsApp? Já viram um que tem um cara que só sobe o muro, assim, fica só observando de longe? Já viram um assim? Já. Eu tenho um monte Como de sticker. quem não quer nada. Eu não falei nada no dia tal pra zoar ele, perderam, lógico. Dia seguinte eu mandei só esse stick do cara só observando de longe. E aí ele nem ficou bravo. Foi engraçado porque ele me respondeu com um áudio rindo. Ele falou, Ana, você sabe que... E ele é comprador da farmácia. Então muitas pessoas, muitos vendedores vão lá pra tentar vender pra ele. E eu sou uma pessoa da indústria que vai também, né? E aí ele me respondeu rindo. Ele falou, Ana, você sabe que nenhum
Vendedor, ninguém teve coragem de me mandar para não estragar a amizade. Você foi o único, a única pessoa que me mandou. E aí ele deu risada, porque, meu, eu não zoei, eu só mandei uma coisa, não quis dizer nada, né? E Na olha verdade, que eu não disse engraçado nada. que você trouxe isso aí. Eu participo de grupos dos 4 de São Paulo. Eu participo de grupos do Santos, do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians. Até porque é ali que eu acho os torcedores para trazer para a live, torcedor do povão. Foi assim que eu achei o Daniel no grupo do Facebook, certo, Daniel? Certo. No grupo Foi do isso Facebook mesmo. eu coloquei, fala Nação Santista, tô precisando de um torcedor. Foi assim, não Que foi? legal. Foi, eu te mandei mensagem no Instagram, aí você falou, Foi. nessa semana já tem, vamos deixar pra próxima, aí tamo aí. Que Foi. legal. Aí eu pego. O que acontece? Como eu tô também nos grupos de WhatsApp da galera, então eu tenho figurinhas dos 4 times de São Paulo, Sim. tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Então eu tenho um arsenal pronto para mandar para todos os amigos que eu posso ter. Então eu tenho um arsenal muito recheado. Não, Mas, e gente, na minha empresa, só complementar, na minha empresa, na empresa que eu trabalho, a gente tem um grupo de WhatsApp, e assim, na minha equipe cheio de corintiano, meu chefe corintiano, os meninos da equipe, e toda vez que o Palmeiras joga, seja com quem for, não dá, acabou o jogo ou tá horário, os moleques vêm me zoar. E quando o Corinthians perde, eu só mando a mesma coisa. É só aquelas figurinhas de, ó, só observo de longe. Ninguém fala mais nada. Enfim, mas essa é a graça mesmo, assim, né? Essa é a graça do futebol. A gente brinca, a gente zoa. Mas é isso, Essa é isso que é a graça aproxima, mesmo. né? A É gente isso mesmo. tem um grupo lá no WhatsApp, que é o meus ex-colegas de escola, né? Que é chamado Briga da Justiça. Tem até uma liga no Cartola, que tem até os caras são tão criativos que tem até um jornal semanal sobre a rodada do Cartola. E lá a gente tá Que sempre massa, olha brincando, isso. zoando um ao outro, Jornal sempre semanal, zoando. velho. Isso é É fantástico. incrível, os caras são fantásticos. É muito Inclusive, eles estão massa. aí na live também. Então, bom então um vê-los, Tá. abraço pessoal do jornal. abraço pra galera, os parceiros do meu xará Daniel. Abraço, é isso Ô, aí. Daniel, você mandou bem aqui hoje, hein, cara? Ficou nem um pouco Muito legal. nervoso, sentiu a pressão, não, diferente de alguns laterais direitos aí, de uns times É, não aí, dá. né? Não Não, sentiu a foi incrível, pressão. cara. E Ana, passou Eu rapidinho agradeço esse demais a tempo, hein? oportunidade. Passou, tirando os percalços no meio do caminho, né? Os ossos do ofício ser mãe, que teve um chiliquezinho ali no meio, foi ótimo, Imagina. gente. Que legal, que live legal, Dani, foi muito legal. Olha, que legal, assim, falar de Palmeiras, falar de Santos, Corinthians, São Paulo, ouvir o torcedor ali, ó, e eu acho muito legal, assim, que nós falamos com 4 pessoas diferentes, e cada um com o seu jeito, né, falando de esquema tático, falando de dinheiro, falando né, de más decisões, falando de vitórias, de derrotas, mas uma coisa que todos têm em comum, que o Dani há de convir comigo, você também, como o Dani já citou, ninguém diz que seu time vai perder o campeonato, né? Ninguém fala. O time pode não estar nada bem. Mas qual que é o jogo? Como que vai ser o jogo da próxima semana? O que você acha? Acho que vai ser 5 fácil. A conta do torcedor bate. O corintiano achando que ia ganhar do Atlético Mineiro, o É Santista isso. achando que ia ganhar do É Bragantino, o palmeirense achando, peraí, a gente vai com o time misto, mas não vai perder. É A isso. conta bate. E é esse engajamento que a gente precisa com o torcedor para ele trazer realmente esse lado dele. Que foi o que eu acabei de falar também com relação ao jogo do final de semana, que eu falei, não, poxa, eu acho que o esperado seria, né, disputar, ir para ganhar o jogo, principalmente, né, da Sul-Americana. E ele já, não, acho que no final de semana a gente leva também. É isso, é muito Foi exatamente. bom, né? Inclusive mandaram um apelido aqui pro Daniel, falando que na escola o apelido dele Eu vou era pegar lá Pezão. Daniel, não Pezão, escapou é não. isso Vai virar corte pro YouTube, Pezão, Daniel Muito Pezão. bom, muito bom. Na escola, todo mundo me conhece como Pezão. Você fala quem é Daniel, ninguém sabe. Agora fala Pezão. Na época de escola, todo mundo sabia quem era. Muito legal, muito legal. Aninha e também meu querido Daniel, o papo tá muito bom, a gente ficaria até meia-noite, mas a gente precisa encerrar. Sim. Infelizmente, Sim. a gente precisa encerrar. Passou 2 horas assim, Ana? Um estalo, muito passou mais de fácil, 2 sim. horas. E foi muito bom o papo. Daniel, você tá de parabéns, muito obrigado por ter participado. Muito legal. Agradeço a oportunidade, foi incrível estar aqui com vocês, conversando e descontraindo, né, da semana numa sexta-feira. Não tem nada melhor do que falar de futebol. Claro, vamos muito continuar legal. no grupo lá atento lá, que a gente vai sempre interagindo lá, vendo possíveis lives ou outros conteúdos, tá bom, Daniel? Um beijo pra Tá bom, Vitória, tamo junto, meu irmão. palmeirense.
Muito bem, gente. Muito obrigada. Adorei estar com vocês. Ótima noite, né? Que sejam bons jogos para todos nós, mas que quando o Palmeiras jogar com algum de vocês, que o Palmeiras leve. Gente, um beijo, adorei. Um Vai beijo, acabar Ana, muito essa obrigado. freguesia, vai A Ana acabar. foi a salvadora aqui da live, porque o Dias não pôde ficar hoje para o aniversário. Se não fosse a Ana para segurar aqui, eu tava em mais lençóis. Muito obrigado, Ana. Eu Já tá adorei, convidada para toda sexta imagina. que você puder, viu? Toda sexta que Adorei, você puder, tá adorei. convidada. Gente, muito legal, a live foi muito legal. E é isso. E vamos, na próxima semana a gente vai falando para ver quem que tava certo, né? A gente vai fazer um review, como eu falei, o torcedor nunca acha que vai perder. Então, na próxima semana a gente vê quem que